Está? Tá bem? Good evening. Vamos aprender o inglês. Good evening. Good evening. Pode falar? Good evening. Isso aí. Boas noites para nossos estrangeiros espanhol. Você tem? Não tem? Aqui não tem. Bom, tranquilo. Quem foi aqui ontem à noite? Só para eu ver maioria de vocês. Glória a Deus. Quem foi abençoado? Foi de bom? Amém. Muito bom. Eu quero orar. Eu sei que a gente já orei de novo, já cantou, já orou, fez tudo. Mas eu agora quero orar. Amém? Pode ficar em pé mais uma vez. Porque eu sei o sábado ninguém foi na academia, então vamos fazer as flexões aqui, né? Os squats, né? Como chama essa aqui? Mas flexão com abraço. Qual é essa aqui? Como chama? Agachamento, isso aí. Fazer agachamento para hoje. Coloca a sua mão em cima do seu coração. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor, por tudo que você já planejou para nós. E, Pai, eu quero pedir uma bolha de proteção sobre nós nesse lugar hoje à noite. E pedir, Senhor, que você derramar seu sangue sobre nós, proteger a gente nesse lugar. E, Pai, se existe alguma coisa dentro desse bolha que não vem de você, nós pedimos agora que você tirar isso no nome de Jesus. Nós convidar seus anjos para vir nesse lugar sobre nós, Pai, para ministrar para nós através da sua palavra e tudo que você quer fazer nessa noite. Nós declaramos milagres aqui hoje à noite, nós declaramos céus abertos em cima de nós e nós declaramos, Senhor, que você vai fazer mais do que a gente consegue pedir ou imaginar, porque você tem algo especial para cada um, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Pode sentar, olha para a pessoa do seu lado e fala: você está pronto? Olha para o outro lado e fala: e aí, você, está pronto? Está pronto para tudo que Deus quer fazer? Gente, hoje à noite eu quero falar sobre cultivando sua voz profética. Quantos de vocês acreditar que você tem uma voz profética? Levantar sua mão. Tá, até o final da noite, todo mundo vai levantar a mão. Por quê? A cada um de nós, nossa direção, nós conseguimos profetizar, nós temos uma voz profética. Quando você aceita Jesus, sua identidade mudar, até seu propósito mudar também. Não mais que você está vivendo para a sua própria vida, mas você está vivendo para o reino de Deus. Nas últimas semanas, eu ministrei minha igreja em relação disso, porque eu estava em um lugar, essa conferência de pastores, quando uma mulher perguntou para mim, ela perguntou: Andy, você gosta mais do Brasil ou Estados Unidos? Com qual que você escolhe, se você tem uma oportunidade para escolher, né? E eu falo, então, na verdade, eu tenho uma oportunidade para escolher essa coisa, mas minha pergunta para ela foi assim: com propósito ou sem propósito? Porque você está perguntando se eu quero morar em Brasil ou Estados Unidos, eu preciso entender, né, o contexto, com propósito ou sem. E ela fala, sem propósito. Eu falo, tá, mas hoje eu não estou vivendo sem propósito, mas se eu quero viver sem propósito, eu vou morar nos Estados Unidos, sabe por quê? Falta pão de queijo, né? O queijo mineiro, o café incrível aqui, né, de Ribeirão. Mas tem uma vida mais confortável, né? Tem coisas mais simples, tem calefação quando está frio, a gente tem, né? Mas eu não estou vivendo uma vida sem propósito. Porque no momento que eu aceito Jesus, tudo muda. Sabe, o problema é que algumas vezes que nós temos, quando a gente fala sim para o Senhor, mas Ele não é o Senhor de todas as coisas das nossas vidas. Ele só é o Senhor das poucas coisas. Senhor, você é Senhor da minha alma. O Senhor da finanças é difícil, Senhor, mas eu vou tentar confiar em você. Se você não mexer, não pedir nada de mim, eu posso deixar para você ser o Senhor das minhas finanças. Minha família é até complicado também, mas você pode deixar. Minha saúde, sim, pode confiar no Senhor com minha saúde, porque eu quero comer qualquer coisa, orar, só abençoar, né? Você pode ser Senhor da minha comida, né? Eu brinco porque quando eu fui para o Brasil, a primeira oração que eu aprendi foi a seguinte: queima de gordura faz ir músculos, em nome de Jesus. E aí eu chegou em Minas, comi tudo, né, daquela, e não está dando certo hoje, porque comeu arroz e, isso aí, arroz doce. Alguém já comeu arroz doce? Eu acho que vocês precisam colocar feijão e arroz, né? Todo dia principal com seu prato, e aí final com arroz
né? Doce. E acho que esse é um prato perfeito. Mas a gente está saindo do propósito aqui. Vamos voltar. Você foi chamado para ser pessoas proféticas. Por quê? Porque Deus colocou Espírito sobre você. A cada um de nós carregar o Espírito de Deus. Quero você abrir sua Bíblia. Ou se eles conseguem colocar lá. A gente não combinou ainda, mas Atos 2, por favor. A gente vai ler Atos 2 aqui. Tem algo muito lindo que nós vamos ler junto. Sobre nós. Eu acho que eu falei um pouquinho sobre isso ontem à noite, mas hoje eu quero ir mais profundo. A gente vai ler, eu acho que versículo 42. Eu tenho uma nova Bíblia aqui. Alguém comprou para mim e falou, pastor, você precisa de uma Bíblia em inglês e português. E eles deu para mim essa Bíblia, então tá bem novo. Sabe quando você tem sua Bíblia e sabe de onde tudo está, nessa página ou outro? Esse aqui é novo, então não sei exatamente de onde o negócio está, mas está aqui. Atos 2, 42 até 47. Vamos ler. Não, na verdade isso está errado. Essa é uma outra coisa. Atos 2, 17 até 21. Isso aí. 17. O Pedro, ele chegou e ele falou, né? Nos últimos dias, diz Deus, derramarei no meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tem uma pergunta para vocês. Nós estamos vivendo em que hoje? Os últimos dias, não é? É interessante que a Bíblia fala os últimos dias, 2000 anos atrás, mas o Deus, ele não existe dentro de tempo, ele não está limitado com tempo. Eu quero quebrar algumas cabeças aqui nesse momento. O Senhor, ele não está limitado do tempo como nós, né? Você e eu, a gente tem um tempo, nós temos um prazo, né? A prazo de vida, a prazo de tudo, nosso dia começar quando a gente acordar e terminar quando a gente dormir, assim. Mas o Deus, ele é maior do que tempo. Então, o tempo está em Deus, Deus não está dentro do tempo. Eu sei que é quebrar a cabeça, mas que como ele consegue, porque ele é tão grande, ele criou o tempo está dentro dele. Então, ele não está limitado sobre nossos pensamentos de tempo. Não sei para vocês, mas quando eu era uma criança, um dia era muito tempo, né? Eu falei com meu filho, não, vamos esperar até amanhã. Ele começou a chorar, porque amanhã parece um ano para uma criança, né? E para nós hoje, um dia, parece um ano para uma criança. Mas para nós, um dia é muito rápido. Cada vez que é mais velho, torna mais rápido, né? Eu lembrei quando meu filho nasceu, ele era tipo uma semana de idade. E eu pensei, nossa, um dia para ele é tipo 13% da vida dele. Olha só, um dia era 13% né, o tempo inteiro da vida dele é tipo 13%. Para nós, mais velho você tornar, um dia é um pedaçozinho assim. Mas o que aconteceu? O Senhor falando nos últimos dias. A gente está nos últimos dias esperando a volta de Cristo. Esperando quando o Senhor vem voltar e fazer tudo o que precisa ser feito em concordância com a palavra. Mas sabe uma coisa? Nós não somente conseguir esperar esse dia, porque nós precisamos viver o reino de Deus hoje. Se Jesus não voltou ainda, é porque nós, como a igreja, a gente tem um propósito. Se Jesus não voltou ainda, é porque você e eu, nós temos um propósito ainda que precisa ser feito para receber o nosso Jesus de volta. Então, o Pedro, ele falou aqui, nos últimos dias, o Senhor vai derramar o Espírito sobre cada um de nós e todos nós vai profetizar. Eu quero perguntar para vocês aqui,
Quem não foi incluído aqui? Vamos ler de novo. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei meu espírito sobre quantos? Todas. Tem alguém aqui que não está incluído em todos? Pode levantar sua mão? Só para confirmar. Tá. Todos nós. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Alguém aqui não é um filho ou filha? Todos nós estamos. Tá. E os jovens terão visões. Jovens, cadê vocês? Todos velhos que coração jovem ainda, né? Só jovens embaixo de 30, levanta a mão, ó. Embaixo de 30. Faz uma, ó. Vocês terão visões. É por conta disso, os jovens, elas sonhar, elas vejam que, nossa, Deus pode fazer qualquer coisa. Por quê? Porque o Senhor, através do Espírito, Ele colocou o Espírito em nós, e a gente sonhar, a gente imaginar, a gente veja que tudo é possível. Meu filho, eu acho que tudo é possível. Eu acho que papai, o cartão de crédito não tem limite. Ele sempre pedia as coisas lá, ele pedia a loja inteira. Vamos lá, os velhos terão sonhos. Sobre meus servos e minhas servas, derramarei meu espírito naqueles dias, e eles também profetizarão. É muito lindo, porque Deus, Ele não falou, o pastor, o profeta é o único que vai profetizar. Ele não falou que somente o diácono, somente o voluntário na igreja, somente o louvor consegue fazer. Não, Ele colocou os servos também lá. Os homens, mulheres, velhas, jovens, todo mundo conseguir profetizar. Ah, mas pastor, eu não tenho o dom da profecia. Bom, vamos orar no final do culto aí, vamos entregar para ti o dom da profecia, e você consegue profetizar. Porque os dons estão disponíveis para todos. Deus, ele não é um Deus que Ele limitar as coisas. Nós somos pessoas, algumas vezes, que limitar Deus através do que a gente crê. E Ele quer derramar o Espírito sobre nós, e Ele quer entregar os dons para nós. Interessante, porque em inglês a palavra dom é igual de presente. Então, quando a gente fala em inglês sobre os dons, eu estou falando sobre os presentes assim. E eu sempre pergunto para as pessoas, alguém aqui já comprou uma presente para si mesmo? Comprou uma presente lá no mercado, colocou tudo embalado, né? Colocou tudo lá, colocou seu nome, de mim, para mim, e colocou embaixo do seu árvore de Natal. Alguém fez isso? Se você fez, uma coisa conectada com terapia, né? Algumas pessoas já fez isso, mas é uma coisa para, né? Não é normal para fazer isso. Por quê? Porque dons não é para mim, os dons é para as outras pessoas. As presentes, né? Os dons, em inglês funciona, em português não estou mais, mas o que aconteceu? O Deus, Ele colocou os dons em você, não para seu benefício, mas para benefício dos outros. Então você não acha que Deus quer usar você para profetizar, para encorajar, para levar esperança para as pessoas? Algumas vezes a gente fala, não, mas eu não tenho esse dom, eu não sei que Deus vai dar. Mas será que Deus não quer entregar para você a maneira melhor para ouvir a voz dEle, e a maneira que você conseguir amar as pessoas, entregar a esperança para eles, para transformar a vida deles? É claro para mim, quando nós conhecer nosso Deus, o coração que Ele tem para os outros, Ele quer falar, Ele quer entregar. Eu estava pensando esses último dia, né? 24 horas que eu estou aqui, chegou ontem nesse horário, né? Chegou bem atrasado no culto. Foi a pior pessoa, o pregador que chegou atrasado de todo mundo aqui. E nos últimos 24 horas eu estava orando aqui na cidade, essa igreja, pensando, Senhor, o que eles podem fazer aqui para transformar essa cidade? E sabe o que eu penso? Eu penso a melhor forma que você consegue transformar essa cidade é para mostrar o amor e a esperança de Jesus Cristo através da profecia, através de para ser a corpo de Cristo, ser a igreja para as pessoas nessa cidade. Imagina se cada um de nós aqui, não sei quantos tem aqui, 80, 100 pessoas aqui. Imagina amanhã, cada um de nós, a gente sai do culto, né, para almoçar em casa ou qualquer lugar, e a gente não parou o dia sem falando com uma pessoa que Jesus ama eles, que Jesus tem um plano para eles, que o Senhor entregou uma palavra profética através da sua vida, e amanhã você fala com uma pessoa. Vai ser 100 pessoas na cidade que recebeu uma mensagem de encorajamento, uma palavra profética. Imagina se a cada um de nós
fazer isso uma vez por semana, domingo do almoço, depois do culto, para um ano, 100 pessoas. Quantas pessoas vai ser afetado com isso? 5.200, né? Eu não sou tão bom na matemática, mas 52 semanas, mais 100 pessoas é 5.200. Quantas pessoas moram na cidade? Por aí, né? 5, 6, 5 mil. Então, 95% das pessoas vai ser uma palavra de encorajamento, se pelo menos, a cada um de nós, fala com alguém sobre o amor de Cristo, encorajar uma pessoa. Sabe uma coisa, nós algumas vezes não sentimos que nós estamos prontos para fazer algo. Mas quando a gente lê a Bíblia, quando a gente conectar com o amor de Deus, a gente sabe que nós não precisamos ser pronto, treinado, ensinado. A gente só precisa ser movido. A gente precisa mover através do amor. Vamos ler uma história aqui que eu gosto muito. Em João capítulo 1, sobre Natanael. A gente vai ler versículos 43 até 51. Você está bem? Está acordado? Bom, bate a pessoa do seu lado e fala, ó, prepara. Alguma coisa vai chegar. Vamos ler essa história junto. João capítulo 1, versículo 43 até 51. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Quando encontrou Felipe, disse-lhe, siga-me. Felipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Felipe encontrou Natanael e ele disse, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram. Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael, Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Felipe, venha e veja. Fala comigo, venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus, aí está uma verdadeira israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael, de onde me conheces? Jesus respondeu, eu ouvi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Felipe o chamar. Então Natanael declarou, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse, você crê, porque eu disse que eu vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou, diga-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Eu gosto muito dessa história aqui, porque para mim explicar tudo sobre profecia, explicar tudo sobre as palavras de conhecimento, explicar tudo. Jesus, ele não vejo Natanael com os olhos naturais. Ele vejo ele dentro do mundo espiritual. A cada um de nós conseguimos ver as coisas no mundo espiritual. Eu lembrei anos atrás, eu começando a ler a Bíblia, começando a acreditar que existe a maneira que nós conseguimos te conectar com os anjos. Por quê? A Bíblia fala que os anjos os espíritos que ministrar para nós. Em Hebreus fala sobre isso. Eles vêm para ministrar para nós e ministrar, né, de nós e para nós. Então, lembra que ontem eu falei, Jesus fala sobre as crianças, não tira as crianças, porque até os anjos deles vejam a glória de Deus. Então, se você pensa em sua Bíblia, eu tenho um hábito para circular cada vez que os anjos apareceu. Quem foi e falou sobre o nascimento de Jesus para Maria, para o José? Foi um anjo. Quem falei sobre os pastores lá na grama lá, quando Jesus nasceu? Um anjo. Olha para a sua Bíblia, está anjos em todos os lugares. Eu começando a perceber, tá, mas se anjos existem, porque eu não consegui ver eles, porque eu não consegui entender o que Deus está fazendo. Eu começando a pedir para o Senhor mostrar para mim a maneira que os meus olhos ser abertos para eu conseguir ver. Por quê? Se existe uma oportunidade na Bíblia, eu quero experimentar também. Eu não quero passar minha vida inteira com a realidade
que a gente tem acesso aqui e não experimentar. Porque nós temos acesso do Pai, temos acesso das coisas sobrenatural. A gente tem acesso para isso. Então, quando eu leio isso, eu vejo a forma que Jesus ministrou para esse homem, uma convite para mim também, para ser ativado nessa forma, para repetir o que Jesus realmente fez. E sabe uma coisa muito linda sobre essa história? Porque nós conseguimos ver Jesus, na verdade, ele conhece Natanael, mas ele não julgou a Natanael publicamente. Sabe, quando você conseguir ver as coisas no mundo espiritual, você pedir para o Senhor nessa maneira, você consegue ver as coisas boas e consegue ver as coisas ruins. Eu não sei que alguém tenha essa experiência, quando você veja alguém e consegue ver alguma coisa está errada. Tipo, existe um pareba, minha esposa fala pareba, né? Uma pareba neles, não somente uma demônio, mas uma coisa tá fora do negócio lá. A gente consegue sentir as atmosferas, consegue sentir as pessoas, consegue sentir as coisas. Só que, na verdade, algumas vezes nós não sabemos como lidar com isso. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu não conheço sua cidade, mas alguém já foi num lugar, quando você entrou numa favela, entrou num lugar, né, que tem tráfico, que tem coisas, e você sentir medo na hora? Sentir, poxa, esse lugar eu não sou bem-vindo aqui, alguma coisa mudou. Alguém já sentiu isso? O que você está sentindo? Você está sentindo o que está sendo transmitido daquele lugar, né? Você não está bem-vindo, porque você não é como nós. Você precisa cair fora. Então, na mesma forma que essa condição no mundo espiritual negativo, pode ser no mundo espiritual positivo também. O Jesus, quando ele vê a Natanael, eu acredito, ele consegue ver as coisas erradas na vida dele. Por quê? Gente, Natanael, ele não foi um cristão. Ele não foi uma pessoa que crê em Jesus. Lembra? A gente já lê aqui. Ele falou com Filipe, Nazaré, qualquer coisa pode vir de lá, boa? Será que pode ser alguma coisa bom de lá? Ele não estava acreditando que Jesus realmente era a Messias. Até Jesus revelou para ele quem Jesus realmente é. Algumas vezes a gente tem essa expectativa que as pessoas vão aceitar Jesus sem uma experiência própria com ele. Mas cada um de nós teve essa experiência com Jesus. Por conta disso nós estamos aqui. E se você está aqui hoje à noite e sem conhecer Jesus, sem ter um relacionamento pessoal com ele, até o final do culto, com certeza você vai conseguir uma oportunidade para aceitar Jesus. Mas a cada um de nós foi convertido e conhecer Deus, tornou-se uma filha ou filha, não porque o julgamento de Deus chegou para nós, mas porque o amor de Jesus revelou quem Ele é para nós. Lembra quando você era um pecador, você teve uma experiência com Deus, você tornou filho, batizou e tudo, e hoje você é o quê? O filho, você é uma filha. Mas eu pecar, pastor, você não entende, então eu ainda sou uma pecadora. Não, você é uma santo que faz as coisas erradas na sua vida algumas vezes, que peca. Mas você não é uma pecadora mais. Essa não é a sua identidade. O apóstolo Paulo, ele não escreveu para os pecadores lá em Filipenses. Ele não escreveu nessa forma, ele escreveu para os santos. Por quê? Porque alguma coisa mudou. Eu era algo e hoje eu sou uma coisa nova. Quando Natanael chegou lá, Jesus falou, olha, uma cara de Israel que não tem nada errado com ele. Mas espera aí, se ele é um pecador, não acreditou em Jesus, porque Jesus fala que não tem nada errado dentro dele. Você já pensou sobre isso? Está estranho, né? Ele é errado, ele não é crente, ele tem problemas. Não sei, pode ser que ele tem problemas com pornografia, problemas com qualquer coisa. Mas Jesus, ele sabe as coisas sobre Natanael, mas ele olhou para o ouro dentro desse homem. Ele fala, não, você é um homem que tem a verdadeira identidade para ser uma homem boa. Eu vou chamar você nessa forma. Sabe que é muito legal? Tem pessoas aqui nessa cidade que eles não precisam mais de julgamentos. Eles não precisam mais pessoas gritando que você é nada, que você é burro, que você é isso. Eles precisam de pessoas que chegar e falar, olha, você é uma filha de Deus que não conhece Ele ainda, mas Ele conhece você. E tem um propósito em sua vida, por conta disso você está aqui.
Eu quero revelar o Cristo para você conhecer Ele através do encorajamento, através do amor, porque esse vai mudar a vida dessa pessoa. Foi muito lindo, porque quando Natanael, ele teve esse encontro com Jesus, Jesus falou, eu vejo você embaixo da árvore. Imagina que eu chego para você e falo, eu vejo você sentado na cadeira. Tá bom, legal, está sentado na cadeira mesmo, que bom, você me observou, que legal, né? Estava sentado na cadeira. Mas a forma que Jesus falou não era natural. Eu vejo você embaixo da árvore, né? Como você me conhece, eu vejo, eu consegui ver você. Eu tenho uma teoria, que não está dentro da Bíblia nessa forma, mas eu imaginar que o Natanael estava pensando algo embaixo dessa árvore. E quando Jesus fala nessa forma, ele fala, como você me conhece? Por quê? Porque ele estava pensando sobre a vida, pensando sobre o próximo passo, pensando, tá bom, Deus, sei você existe, por que não revelar para mim? E no momento que Jesus fala isso, não era uma coisa natural. Eu vejo você embaixo da árvore, eu conheço. Virou uma coisa que abriu o coração desse homem, e Jesus começando a profetizar sobre ele. Essa é chamada uma palavra de conhecimento. As palavras de conhecimento é algo que a gente sabe sobre as pessoas que não conseguiram ser revelado para nós através do Instagram e tudo lá, mas por conta da maneira que Deus fala com a gente para ministrar para os outros. Essa manhã a gente estava aqui com os pastores do conselho, nessa região. Eu começando a sentir uma dor aqui na quadril. Segunda vez que eu esqueci essa palavra, quadril. E aí eu falei, alguém aqui tem uma dor na quadril? E, gente, algumas vezes, né, as pessoas têm medo para responder o que Deus está falando, né? Por favor, se Deus está falando hoje à noite algo, pode responder, tá? Porque eu vejo que Deus revela as coisas para curar as coisas. Ele revela as coisas que eu quero falar. Só que algumas vezes Ele está falando, as pessoas têm medo para responder e não dá certo. Então, ninguém respondeu. Eu falo, meu Deus, eu sei que alguém aqui tem dor aqui, mas ninguém respondeu. E só no final, a mulher chegou para mim, pastor, era eu, mas eu teve medo para responder. E a gente orou, ela não dormiu bem ontem na noite inteira, porque ela estava com dor na quadril. Eu vou até o final do culto, vai aprender essa palavra, quadril. E eu faço jiu-jitsu, na verdade, preciso lembrar quadril, né? E aí a gente orou para ela, e ela foi curada, foi melhor. Então, o que aconteceu? Jesus, Ele revelou as coisas para nós, para quê? Para a gente conseguir ministrar para as outras pessoas. Porque os dons não é para mim. Eu não estou aqui profetizando para eu ganhar sua afirmação. Não precisa disso. Eu estou aqui usando meus dons, por quê? Porque eu quero servir vocês. Eu entendi o chamado dos 5 ministérios é para ensinar a igreja, para a igreja fazer a obra. Vocês sabem disso? A igreja está ensinada, né? Vocês sabem que os 5 ministérios, o profeta não é o único que profetizar. Na verdade, é diferente uma profeta, uma pessoa que profetizar só. Cada um que consegue profetizar, né? Mas uma profeta, ele ensinar as pessoas como profetizar. Eu gosto, na verdade, para simplificar as coisas. Por quê? Nós achamos que tudo está difícil. Meu Deus, eu não orei para 3 horas hoje. E como eu vou ouvir a voz de Deus? Porque você é meu filho. E Jesus fala que minhas ovelhas conhecem minha voz. Então, através do meu relacionamento, eu consegui ouvir Ele e aplicar essa verdade, praticar em fé, eu vou crescer com isso. Então, uma profeta, ele ensinar as pessoas como profetizar, ele simplificar as coisas. A gente, nossa geração, nós não queremos só o homem, né, profeta, que profetizar e tudo exaltar o nome do homem, não. Nossa geração é uma geração que pensa nessa forma. Se você consegue fazer, será eu também consigo fazer? E Deus está levantando nós como uma geração ativada na sobrenatural para transformar nossa cidade, transformar nosso estado, transformar nossa nação e até as outras nações. Por quê? Porque o Espírito de Deus está dentro de você, amém? Então, vamos lá. Eu quero vocês entenderem isso realmente, porque algumas vezes a gente achou que profecia é somente para os cristãos, dentro de 4 paredes da igreja. Mas abre sua Bíblia, 1 Coríntios 14. Nós vamos ler versículos 24 e 25. 1 Coríntios 14,
24 e 25. Mas se entrar alguém descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todos serão convencido de que é pecador, e por todos será julgado. E os segredos, fala isso comigo, segredos do seu coração serão expostos. Assim ele se prostrará, rosto em terra, e adorar a Deus, exclamando: Deus realmente está entre vocês. Olha a beleza desse versículo junto com o que aconteceu com Jesus e Natanael. O Jesus, ele revelou o coração desse homem, e Natanael teve uma experiência com o poder de Deus, sabendo que Jesus não era somente uma cara legal, era realmente, ele falou: ó, você é o Filho de Deus, você é o Messias que a gente está esperando. E Jesus fala, né, o carne e sangue não revelou isso para você. Então, o que acontece? Quando a gente fazer a profecia, quando a gente mostrar o reino de Deus para as pessoas, o coração deles ser exposto, os segredos do coração ser exposto, e eles têm uma oportunidade para conectar com o Senhor, com Jesus. Sabe que eu creio que cada um de nós estamos chamados para ser ministros da palavra de Deus. Cada um de nós está chamado para ser a igreja, para demonstrar, para mostrar o reino de Deus para as pessoas ao nosso redor. Sabe, cada um de nós tem a maneira que através de sua vida, pessoas vejam uma diferença em você, que eles querem receber o que vocês têm. Tem muitos amigos até hoje lá nos Estados Unidos que vê minha vida, os homens do exército, os homens que antigamente fez festas junto e tudo lá, que falam: cara, eu não creio em Deus, que eu nunca tive uma experiência própria para mim, mas através da sua vida eu vejo uma coisa, transformação. Eu vejo uma transformação em você, que eu está começando a pensar: será que Deus pode fazer isso para a Andy e Ele pode fazer isso para mim? E esse é o evangelho. Eu gosto dessa expressão que alguém fala: o evangelho é um mendigo, pessoa que pedir comida é mendigo, mostrando para um outro mendigo de onde ele encontrou pão. Uma pessoa que era uma pecador, que era terrível, que não era uma gente boa, né? Que encontrou Jesus, e através de Jesus eu entendi agora salvação, eu entendi agora de onde vem minha esperança. Eu só levo as pessoas para lá. Só levo as pessoas para esse mesmo encontro que eu teve com Jesus. Então, de onde você cultivar sua voz profética? A cada um de nós, como eu falei, tem o Espírito de Deus sobre nós, dentro de nós. A cada um de nós consegue profetizar. A gente consegue ver Jesus na forma que Ele fez, a transformação que aconteceu através da vida de Jesus. Mas de onde eu usar minha voz profética? Ó, pastor, eu não tenho um microfone, não tenho muitos seguidores no Instagram, não tenho um canal do YouTube, eu não tenho isso, não tenho aquilo. Mas vamos ler aqui, 1 Coríntios 14, versículo 1. Precisa entender, em 1 Coríntios 13, ele está falando sobre amor. E 1 Coríntios 12, a última parte lá que fala falando em dons, falando em línguas, falando sobre as dons de profecia, os dons de ser mestre, etc. Todo mundo é profeta, todo mundo é mestre. Ele começando a falar: eu vou mostrar para você uma maneira mais excelente, mais acima de tudo disso. Ele fala: busca o amor em primeiro lugar. Ele começando a falar sobre amor, que é amor nunca falha e tudo. E chegar aqui em versículo 1 do capítulo 14, ele fala: sigam o caminho do amor e buscam com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Por quê? Porque é o melhor dom, tá bom, gente? Não. É um bom dom, mas principalmente o dom da profecia. Por quê? Porque cura para o nosso corpo físico é muito bom. Quando você tem dor e você está curado, é bom, glória a Deus. Mas quando você profetizar, você está encorajando as pessoas, você está construindo elas, você está colocando uma nova identidade, você está conectando eles com algo de seus.
Porque quando a gente profetizar, o que aconteceu? Se a gente continuando lendo aqui, ó. Versículo 2. Pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém não entender. Em espírito fala mistérios. Mas quem profetiza o faz para... Vamos falar tudo isso junto. Edificação, consolação dos homens. Vamos lá. Faz como coral. Edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quando a gente profetizar, o que nós estamos fazendo? Nós estamos edificando as pessoas, a gente está encorajando elas. A gente está... Tem alguém aqui que não precisa de encorajamento em sua vida? Não precisa. Então, todos nós precisamos. A gente pregou para os pastores essa manhã. Gente, se vocês não sabem, os pastores, uma das pessoas mais depressivas do mundo, as pessoas que têm mais estresse, pessoas que têm mais problemas, pessoas que têm... Por quê? Problemas na forma da maneira que a gente precisa liderar com os problemas. Por quê? Uma semana a gente está celebrando um casamento, outra semana está fazendo uma velório, um dia a gente está celebrando o nascimento de alguém, no próximo dia alguém está tentando fazer uma coisa ruim. Então a gente está sempre perto de problemas, a gente está sempre perto dessas coisas, mas a cada um de nós precisamos ser encorajados. A cada pessoa. Eu lembrei um dos professores lá na escola de Beth, ele falou, se você quer crescer em sua voz profética, sabe o que você pode fazer? Ser uma pessoa mais encorajada para todo mundo. Fala as palavras mais encorajadas com todo mundo que você conhece e pedir para o Senhor, colocou uma unção em suas palavras para as pessoas receberem não somente para a alma, mas para o espírito. Porque quando nós encorajamos as pessoas, a gente tornar-se como Deus. Sabe como você consegue discernir se é a voz de Deus ou se é a voz do inimigo? A forma que essa voz edificar você, encorajar você, eu trouxe consolo para você. Porque Deus é um Deus que profetiza sobre nós, é um Deus que fala sobre nós. Ele revelar o coração dele para nós. Ele não julgar você. A gente consegue ver isso com Natanael. Se existe um momento da história aqui que Jesus pode julgar alguém, pode ser para Natanael, porque a Bíblia fala realmente, não era uma cristão, não creia em Deus, até falou mal sobre Jesus, Nazaré, que coisa, né? Fala mal sobre Jesus, mas Jesus não respondeu com julgamento. Gente, olha cá, esse cara aqui não sabe nada, ele é pecador, mas ele encorajou ele, através disso foi transformado. E a voz do nosso Deus está assim. Eu acredito, na verdade, que a convicção do Espírito Santo até é uma forma de encorajamento. Por quê? Porque quando o Espírito Santo, quando você errar, o Espírito Santo fala com você, você é melhor que isso. Você consegue fazer as coisas muito maior. Então não precisa fazer assim mais. Não precisa pecar não mais. Não precisa fazer essas coisas. Por quê? Porque Ele está chamando você para um nível maior. Ele está chamando você para viver com a identidade maior. Ele não está julgando você, cortando suas pernas. Ele está encorajando você a cada vez. O inimigo, o que ele faz? Burro. Igual de seu pai, como ele falou. Você é burro. Você é idiota. Você nunca vai fazer nada. A voz do inimigo é assim. De novo? Você fez de novo? Foi na culto ontem, achou que vai dar certo. E olha você. Faz o mesmo padrão. Você está igual ao resto do mundo lá. A forma que o inimigo fala, ele fala uma forma que machuca. Ele fala uma forma que destrói. E nossas palavras é muito poderoso também. As palavras que você fala sobre si mesmo é muito poderoso. Lá em Tiago, a Bíblia fala, que a nossa língua tem poder. E ele comparar a nossa língua como de barco, como chama? Leme, isso, leme de barco, que é uma pouco lemezinha lá, não sei que é uma palavra correta, mas lemezinho, pequeno, consegue mexer um barco enorme. Ou seja, nossas palavras, nossa língua tem poder sobre a vida e a morte. Então imagina quando você profetizar sobre uma outra pessoa, suas palavras conseguem criar um futuro para ele. Porque através do seu encorajamento, ele ser
alimentado para viver. E se você falar, você é um pecador, você vai queimar no inferno lá, você está jogando, você está tirando a esperança das pessoas. Mas quando você faz o que Jesus faz, e profetizar sobre elas, o destino que Deus tem para elas, sabe o que aconteceu? Você abre caminhos de esperança, caminhos de oportunidade, e você está fazendo igualmente o que Deus faz para nós, e o que a gente consegue ver aqui com Natanael. Sabe uma coisa que nós, a cada um de nós, estamos responsáveis para cultivar nosso voz profético. Sabe disso? Mas pastor, eu sou da cidade pequena, eu não tenho... Gente, pode ser qualquer desculpa que você quer na sua vida, para qualquer coisa, mas quando você conhece Deus, já mudou a sua história. E Deus não é Deus que faz pequenas coisas, Ele não é Deus que fez lixo. Você acha que Jesus morreu para alguém que não tem valor? Vamos lá, uma pergunta para vocês. Cada um de vocês, olha para a sua camisa, sua jaqueta. Você está bonito hoje, tá? Tem igreja bonita aqui, parabéns. A cada um de nós compramos nossa camisa por quê? Porque quando você for na loja, você olhei lá e você, nossa, essa camisa está bonita. Eu gosto, até a minha cor, tá tudo bem para mim. E a pessoa fala o valor, e você fala, nossa, o valor está alto. Mas vale a pena para a camisa, porque eu gosto da camisa, está bonita, qualidade boa, então eu vou comprar. Então você pagou um valor, por quê? Porque essa camisa merece esse valor que você quer. Então tem uma pergunta para você. Você acha que Jesus, Ele olha para você e falando, nossa, você é lixo, eu vou morrer para ti? Você não merece, mas eu vou morrer. Não, Ele morreu para nós porque essa a forma de demonstrar nosso próprio valor para Ele. Da mesma forma que você comprou essa camisa porque vale a pena o valor que você pagou, Jesus fez a mesma coisa com você. Olhei para a cruz, é difícil, é muito caro, mas eles merecem, que eu amo eles têm um valor para mim. E quando nós conseguimos demonstrar isso para as outras pessoas, na forma de profecia, sabe o que aconteceu? Eles virou uma outra forma. Quando a gente conseguiu olhar para as pessoas na forma que Deus olhar para eles, em amor, que eles têm valor, que eles têm algo, porque eles foi criado na imagem de Deus, já virou chave. Porque amor nunca falha, a forma que as pessoas encontrar esse amor, eles vai ser transformado. E nós cultivar nossa voz profética dentro da preparação, dentro do processo e também dentro dessa maneira que a gente tem, nós somos sim mesmo, né? Eu sou autenticamente eu. Gente, eu posso tentar ser uma maneira, tá? Posso falar, tudo dá boa, né? Deus é bom. Eu posso tentar ser seu jeito, tudo lá, mas eu não consigo ser mineiro. Querendo ou não, eu não nasceu nesse lugar. Eu posso tentar replicar quem você é como um mineiro, mas eu não posso fazer. E algumas vezes a gente, com a nossa direção, tem um problema com nossa identidade, que eu acho que você está melhor do que eu, da forma que Deus criou você está melhor do que eu tentando replicar quem você é e perdeu minha própria identidade. Gente, eu sei que eu sou legal, gente boa, americano, sotaque estranho, tudo lá, mas você não consegue tentar ser eu, não vai dar certo. A gente não tem a mesma história, não tem a mesma vida. Também eu não posso orar para você entregar tudo que eu sou para ti, sabe por quê? Porque eu posso orar, eu posso fazer uma transferência de unção e todas essas coisas, enviar os dons e tudo, mas minha história com Deus eu não posso enviar para ti. Essa precisa ser construído junto, você e Deus. Eu não posso construir, eu não posso dar para você minha história com Deus. Posso encorajar você com todas as coisas que eu já passou, mas para sair do barco é responsabilidade seu. Para você orar para a pessoa lá na sua escola, no seu trabalho, para você acreditar em fé, quando você ofertar, quando você está fiel, essa é a sua história com Deus. E quando nós crescer nesse processo, essa preparação, e a gente ser nós, autenticamente, Deus conseguir colocar uma unção em cima de cada um de nós, para nós ser a melhor nós possível, com quem Ele construiu a gente para ser. Amém? Você está junto? Eu sei que meu verbo está errado, mas a gente está chegando, amém? Glória a Deus. Mas a gente precisa cultivar nossas vozes proféticas. Vocês lembram de João Batista?
João Batista era um homem incrível. Eu acho que se João Batista chegou na igreja hoje, a gente vai estar, né, daquela com cabelo tudo, né, modelada, né, eu não sei, o Rastafari, né, tipo tudo dreadlocks assim. Eu acho um cheiro, né, não sei, a gente foi na fazenda hoje, tem um cheiro das coisas lá, né, das vacas e tudo lá. Eu acho que João Batista era um cara que teve vários cheiros, viu? Ele comeu os bichos, né, os gafanhotos e tudo, né? É interessante, tem um homem que eu conheço, ele falou sobre essa gafanhotos, uma maneira que não somente era alimentação para João Batista, mas falar sobre o espírito da religião. Porque lá em Israel, quando Deus enviou os gafanhotos lá, ele fez isso de uma forma para contra a religião da Egito. E lá na Apocalipse também, falando sobre as gafanhotas conectadas com essa maneira da religião. E quando João Batista ele estava comendo gafanhotos, também está conectado com ele realmente está destruindo ou comendo o espírito da religião nessa época. Mas a cada coisa na vida de João Batista era profético. A cada forma que ele fez. E que foi a mensagem de João Batista? Vocês lembram? Arrepende-se, por quê? Porque o reino de Deus está chegando perto de você. Para nós precisamos entender. João Batista, cada um de nós já lê, já conhece tudo lá. Mas nesse período, quando João Batista chegou na cena lá, quando ele chegou, Deus não estava falando com os profetas para centenas de anos. Centenas, gente. Alguém aqui mais que 100 anos? Ninguém, né? Tudo aqui é jovem. O João Batista, para centenas de anos, Deus não estava falando com os profetas e chegou esse cara começando falando: arrepende-se porque o Espírito, o reino de Deus está perto de você. Mas espera aí, que mensagem é isso? Ninguém acreditou muito em João Batista, achou que era uma cara loucura, só que ele vem com um propósito. Ele vem com uma ponta de espada para quebrar a religião na época. E sabe que ele não somente fez isso, mas ele preparou o caminho de Jesus. Ele preparou o caminho. Sabe que eu acredito que cada um de nós estamos chamados para ser como João Batista. Para preparar o caminho de Jesus Cristo. Mas eu não comi gafanhotos, nem meu. Mas a gente consegue, tá bom, gente? Comer café com queijo mineiro aí e preparar um caminho para Jesus, amém? Porque quando a gente declarar o reino de Deus, quando a gente fala sobre as verdades do Senhor, quando a gente ora, quando a gente faz, sabe o que aconteceu? As coisas começaram a mexer, as coisas começaram a mudar. Sabe que Deus quer uma parceria junto com você? Você não é somente um filho, você tem uma comissão, né? Mateus 28, Jesus fala com os discípulos dessa comissão. Você tem uma parceria com Deus. Então, quando você acreditar e quando você liberar as coisas, os céus faz mover através da sua palavra. Os céus faz as coisas através de você, na forma que você fala, a forma que você declara, a forma que vocês acreditam. E João Batista estava lá preparando o caminho para Deus, para Jesus, né? Falando: arrepende-se porque o reino de Deus está chegando perto de você. E sabe, o dia que mais lindo na vida de João Batista foi o dia que ele vê Jesus e fala: desce aquela homem aqui. Esse homem aqui é o Cordeiro que a gente está esperando. Esse é Messias. Está muito lindo isso, não é? Que o homem estava vivendo a vida inteira sobre esse momento, quando ele entregou tudo para Jesus e declarou: esse aqui é o Messias. Estava apontando esse tempo inteiro sobre esse homem. Sabe, para mim, esse dia foi o dia mais lindo para ele. Mas sabe a coisa mais linda sobre essa história para mim, João Batista e Jesus? Vocês sabem a primeira mensagem que Jesus pregou? Arrepende-se porque o reino de Deus está perto, está próximo de você. Pensa comigo aqui. Jesus, ele fez uma eco do que João Batista estava profetizando. Arrepende-se porque o reino de Deus está chegando, está próximo de você. Então imagina que cada um de nós aqui, nessa cidade, você começando a declarar, profetizar, preparar um caminho
e o Espírito de Deus vem e começando a dar uma eco das suas próprias palavras. Para mim, essa é profecia. Profecia não é, eu sabe sobre detalhes da sua vida inteira, eu vou enviar você para México. Alguém que vai para México aqui? Tem uma chamada para isso? Não, a profecia não é sobre o fato de conhecer os detalhes sobre sua vida e dar direção para você. A profecia é para revelar seu coração, para você ter uma conexão com Deus e Ele revelar Ele mesmo para ti. É sobre isso. Algumas vezes a gente não entende isso porque a gente não entende o que aconteceu quando Jesus vem. Quando Jesus vem, entra uma nova aliança. A nova aliança que tem uma nova maneira, através do amor. Que antes o Espírito de Deus estava sobre um homem lá, um sacerdote que foi lá no Santo dos Santos, e ele estava lá no templo, ele estava lá nessa área onde a presença de Deus estava lá, só que hoje esse véu foi rasgado, e o Espírito de Deus está sobre todos nós, cada um de nós consegue profetizar. Então você não mais está dependendo de um homem que consegue ir lá no Santo dos Santos, não, agora você consegue acessar seu próprio Pai. E Ele consegue falar com você, você consegue falar com os outros, as palavras que Ele está entregando para você. E essa é seu chamado. Muitas vezes as pessoas falam, não sabe meu propósito. O que é meu propósito? Sabe uma coisa interessante, estatisticamente, pessoas dentro da igreja e fora da igreja, estatisticamente, têm essa mesma pergunta. Mais do que 40% das pessoas no mundo têm essa pergunta, o que é meu propósito? Eu acho que é loucura que nós, dentro da igreja, temos o mesmo propósito que as pessoas lá fora. Por quê? A gente tem Jesus. E quando a gente tem essa Jesus, salvação e tudo, a gente conectar com o propósito dele, já mudou tudo dentro de nós. Então eu sou uma alvo para Deus, para fazer algo em mim, para eu conseguir fazer isso através de mim para as outras pessoas. Meu futuro está lá, eu tenho uma garantia, eu vou estar lá. Eu vou viver com meu Pai para o resto da minha vida. Então, meu propósito virá não mais o que as coisas conseguem ser feitas para mim, mas o que eu posso fazer para Deus aqui na terra. Então, de onde você cultivar seu próprio voz profética? No lugar que você tem influência. Cada um de vocês aqui nessa cidade tem influência em um lugar. Alguém aqui é empresário? Pode levantar sua mão? Empresários, levantar sua mão? Bom, alguém aqui está na faculdade ou escola em alguma forma, uma escola? Pode levantar a sua mão, se você está na escola. Levanta a mão no alto. Seja, como fala, tenha orgulho disso. Você está estudando, que bom, querido. Glória a Deus. Ó. Alguém aqui, não sei, trabalha com... Enfim, a cada um de nós tem um lugar diferente de influência. Então, eu não posso chegar lá no seu trabalho e fazer o que você pode fazer para demonstrar o reino de Deus. Sabe por quê? Porque esse é o lugar de influência que Deus tem para você. Quando eu começando a aprender sobre essas coisas, eu estava lá na escola de Bethel, e o primeiro ano que eu fiz a escola, eu não teve um trabalho, não teve nada, e Deus fez eu como missionário, né? As pessoas pagou para todas as coisas que eu teve na época. Eu fiz alguns poucos trabalhos para ganhar um dinheiro e tudo lá, mas eu paguei para a escola, eu paguei para a viagem missionária e tudo com as doações. As pessoas deu dinheiro para mim e foi uma bênção. Só que quando eu fiz o segundo ano, Deus fala comigo, Andy, não pedi nenhuma real. O dólar, né, nesse caso. Eu falei, como assim? Mas como eu vou fazer, né, disso? Que eu preciso de dinheiro para a escola e tudo, como eu vou fazer? Ele falou, você vai começar uma empresa. Tá, vou fazer uma empresa, então... Eu comecei uma empresa reformando as casas das pessoas. E na época, todas as coisas que eu estava aprendendo na escola, eu estava aplicando lá no meu trabalho. Eu comecei a aprender sobre meu valor, né, como filho de Deus. E eu comecei a entender, bom, se esse é meu valor na reino de Deus, eu mereço mais trabalho, eu mereço trabalhos diferentes. Então, eu começando a arrumar a maneira que eu trabalhou através de entender o meu próprio valor. Eu começando, não somente aumentou meus preços, mas também eu começando a fazer coisas com mais excelência. Por quê? Se eu sou filho, eu consegui fazer o ano de excelência. Se eu sou filho, eu consegui fazer as coisas como um filho de Deus vai fazer.
Eu sei que Jesus, se Ele estava aqui, Ele não vai fazer coisas ruins, Ele vai fazer as coisas boas, vai ser a música boa, vai ser equipamento boa, vai fazer tudo boa. É lindo a igreja que vocês têm aqui, as coisas com excelência, você está abençoado, tem instrumentos, tem lugar lindo, tem coisas arrumadas, por quê? Porque vocês entendem que você está filhos e filhas de Deus. E Deus não fez lixo, então eu não posso representar Jesus com coisas ruins assim, não precisa apresentar para as pessoas. E não é sobre condições de dinheiro, gente, estou falando sobre excelência. Eu estou falando sobre a maneira para fazer. Algumas vezes as pessoas, minha esposa sempre fala isso, né? Tem pessoas que eles é tão pobre que eles somente têm dinheiro. A gente achou que dinheiro é resposta algumas vezes aos nossos problemas, mas na verdade quando a gente encontrar nosso Deus, a gente entendia coisas muito diferentes. Porque dinheiro vem e volta, as coisas, né? Mas quando nós conhecemos quem nós somos nele, a gente começando a fazer as coisas de maneira diferente. Então, eu começando a aprender isso na escola, e aí eu pensei, poxa, se eu estou aprendendo como ouvir a voz de Deus lá na escola, será que eu posso ouvir a voz de Deus na minha empresa? Será que se Deus conseguir falar comigo sobre pessoas para profetizar, para curar as pessoas lá na escola e tudo, será que eu posso profetizar sobre minha empresa, faz milagres para meus clientes, até pedir para meu parceiro, né? Tem um parceiro como Deus é seu parceiro na empresa, ele conseguir me ajudar com orçamentos e tudo. E gente, eu começando a aplicar essa maneira de ser profético dentro da minha empresa. Eu começando a ganhar clientes através disso. Eu começando a ganhar orçamentos. Por quê? Porque eu falo com Deus, Deus, o que você acha sobre esse orçamento? Está bom ou está ruim? Um valor correto ou não? Ele falou, não, tira isso, colocou isso, está baixo, está alto. E ele começando a me ensinar nessa forma que ele quer ser uma parte, uma parceira, não somente em um pedaço da minha vida, mas em todas as coisas da minha vida. Tem alguns mães e pais aqui, pode levantar sua mão, mães e pais? Gente, sabe que Deus, Pai, Ele criou o melhor filho do mundo, né? Ele pode ajudar a gente sendo os pais. Alguns de nós não teve um bom pai, né? Então, a gente consegue ter uma parceria junto com Deus para ser uma melhor pai. E nossa voz profética vai ser cultivada no lugar que a gente tem influência. Sua voz, pai e mãe, o melhor, maior voz que seus filhos têm. Então, ao invés de falando coisas ruins sobre eles, falando mal sobre quem eles imagina se a cada vez que você fala, a forma que você ensinar eles é uma forma de profecia, uma forma de encorajamento. Existem maneiras diferentes que nós conseguimos fazer as coisas. E eu aprendi isso no reino de Deus. Como cultivar? Você cultivar sua prophetic voice, ou sua voz profética, com sua postura profética. Postura profética é uma postura de fé. Quando eu sentir algo, ouvir algo, eu faço. Mas será que vai estar certo ou não? Sabe, eu aprendi uma coisa, que não é sobre sendo correto ou errado. Porque cada um de nós está aprendendo a voz de Deus, né? Cada um de nós está em treinamento. Eu não sou perfeito também. Eu fiz alguns erros na minha vida, eu falo as coisas errado e tudo. Mas a maneira que eu ensinar as pessoas, a maneira que eu faço a profecia, nesse posicionamento de fé, como eu sou um estudante, aplicando, praticando a voz de Deus. Porque quando eu faço as coisas em amor, como eu falei ontem à noite, amor nunca falha. Então, se o motivo está amor, eu posso falar uma coisa errada que não faz sentido para você, mas você ainda conectar com o Espírito de Deus. Por quê? Porque você está fazendo no amor. Se eu tentando ser correto, porque eu quero mostrar para vocês que eu sou profetas assim, nunca vai dar certo. Eu preciso estar com esse posicionamento do amor, um posicionamento de fé. Eu vou errar? Com certeza. Pode ser que as coisas que falam estão errado. Os sentimentos que eu tenho estão errados. Eu não sou perfeito. Mas eu sempre fazer as coisas nessa postura. Sabe uma coisa muito interessante? Que Deus, Ele colocou você em um lugar específico para sua voz profética ser ativada, sua voz profética estar com uma grande valor. E a cada um de nós tem esse lugar. Eu quero falar sobre minha história aqui, e a gente vai orar daqui um pouquinho. Mas eu entendi que
nossos dons, eles funcionam em todos os lugares, mas eles funcionam em alguns lugares de uma forma melhor. Por quê? Porque Deus chamou a gente para lugar específico. Por exemplo, eu já fui em vários lugares do mundo, mas meu chamado hoje está em Brasil. Então, existe uma graça para isso. Existe uma maneira que Deus deu graça, por quê? Porque Ele tem um trabalho para ser feito para mim nesse país. Então, nós estamos dentro desse graça, estamos dentro desse lugar, Ele consegue me usar nesse lugar, porque meus dons vão servir nesse lugar específico, porque esse é o lugar que Ele tem para mim. Eu lembrei, vou encerrar com essa história aqui, porque algumas vezes, né, a gente precisa entender que Deus, Ele está chamando a gente para ativar a nossa voz profética. Ele está chamando a gente para a gente vai mais profundo. Ele está chamando a gente hoje à noite para mais encontros, mais coisas profundas com Ele. Alguns anos atrás, eu estava lá em Redding, Califórnia, cidade de Bethel Church, e eu ouvi um amigo meu, que ele tem uma outra igreja na mesma cidade, uma igreja menor, que tem menos influência do que Bethel, que a maioria das pessoas conhece. Mas ele teve uma conferência chamada Pregadores. E nessa conferência, quando ele falou sobre isso, eu não sei como explicar, mas algo no meu espírito ficando muito feliz, assim, tipo, eu teve um desejo para essa conferência. E quando eu ouvi sobre a conferência, era em janeiro 2021, durante a pandemia. E minha esposa estava grávida, e eu ouvi sobre essa conferência em janeiro de 2021, e a conferência estava em, eu acho que setembro, outubro de 2021. E aí, cada vez que eu falei com as pessoas sobre isso, eu comecei a chorar. Tipo, sem controle, assim, eu chorei, falo, nossa, eu não sei o que está acontecendo. Falo com minha esposa, eu falo, meu amor, eu sei que está no tempo errado, está, né, no momento que, olha, que nosso filho vai nascer em junho, ele vai ter alguns meses, né, e a gente não tem muitas condições para ir, mas eu preciso ir, eu não sei porquê, mas Deus tem algo para mim nesse lugar. Eu não sei o que é. Ela falou, mas conferência pregadores, você vai aprender como pregar mais o que está acontecendo. Eu falo, não sei também, mas Deus tem alguma coisa para mim. O nosso filho nasceu em junho, e foi uma parte difícil, porque a minha esposa, ela não produziu o leite suficiente para meu filho. Então, ele estava passando muito fome, ele estava muito ruim, e a gente luta muito sobre isso. Não preciso de todos os detalhes, mas existe uma maneira para deixar seu filho no peito ainda, com uma mama tuti, que tem uma balde e tudo. E eu acordou com ela a cada 2 horas para fazer isso junto com ela, uma função, gente. Era alguns meses muito difícil para nós. E imagina, nesse processo, eu ajudando ela com tudo, eu estava precisando sair para essa conferência, era o tempo errado, não deu coisa certa aí. Eu falei, mas meu amor, eu senti que Deus tem alguma coisa para mim. Eu fui para essa conferência lá em Califórnia, virou 30 horas no avião e tudo para chegar lá, muito tempo para chegar. Eu chegou lá com olhos grandes, uma expectativa enorme, né, para Deus fazer alguma coisa. Não sei que alguém aqui tem a expectativa que Deus vai falar com você hoje à noite? Tá, eu estava assim mais 10, né? 10 vezes. Eu estava viajando o mundo inteiro para chegar para essa conferência que está chorando a cada vez que eu falo. Então, com certeza Deus vai falar. Eu não sei para vocês, eu sou uma pessoa profética, então eu olhar para Deus em todas as coisas. Tipo, os números, a temperatura, a forma, o arco-íris, cada coisa que eu vejo, eu estava esperando uma mensagem de Deus. Esse é meu perfil assim. Então, todo dia eu estava lá esperando, né? A voz de Deus, Andy, esse é seu momento. Seu propósito é o seguinte, né? Ou alguma coisa assim, tipo, bem alinhado, eu estava esperando. Por quê? Porque Deus me chamou para lá. Era uma coisa que não conseguia explicar naturalmente, a chama que Ele estava fazendo dentro de mim. Então, o primeiro dia aconteceu, era uma conferência com, acho que 32 pessoas, né? Eu era a pessoa mais longe de todos, né? Então, cada vez que eles, né, eu estava tentando ganhar todos os prêmios, quem foi mais longe? Eu, né? Eu sou americano, mas brasileiro também, já foi, né? E primeiro dia, né, nada aconteceu, significado. Segundo dia, nada também. Nesse momento, estava, tá bom, o Senhor né, faz alguma coisa. Terceiro dia, uma mulher muito profética chegou lá. E ela começando a profetizar sobre as pessoas. Eu falei, agora, né, a hora, Deus vai falar, agora é esse momento. E ela fez daquilo, né, profetizar sobre ela, sobre ele, me pulou, profetizou sobre ele e ela.
Tá brincando com minha cara, Deus? O que está acontecendo aqui? Você sabe que eu viajo do Brasil para cá, né? 30 horas de avião. E aí encerrou tudo e eu falei, Deus, o que está acontecendo? É o último dia, ele estava encerrando a conferência. Terminando tudo. E aí o último cara pegou o microfone para encerrar a conferência. E ele falou, gente, antes de eu orar aqui, eu entendi uma coisa. Ontem à noite eu teve um sonho. E ele começando a compartilhar esse sonho, ele falou que durante esse sonho, ele entendeu que esse sonho era para alguém nessa sala. Porque é uma coisa que não faz sentido para ele, mas ele achou que era para alguém. No momento que ele começando a falar isso, eu começando a sentir a presença de Deus. Ele falou, eu estava em um campo, era noite, e estava com vários jovens, né, várias pessoas que estavam nos joelhos. Eu vejo várias figuras atrás dessas pessoas que parecem demônios. E eles estavam com facas cortando as línguas desses jovens. Ele falando, dentro desse sonho eu senti que o inimigo estava roubando a voz dessa geração. E nesse momento eu começando a chorar mais. E ele fala, alguém aqui, você achou que você foi aqui para aprender como pregar melhor, mas Deus está enviando você a partir de hoje para entregar de novo uma voz profética para uma geração. E no momento que ele falou isso, eu caí no chão, eu comecei a chorar, né, profundamente e tudo lá. E era a coisa que eu entendi, que Deus estava me levantando para ir em lugares como aqui hoje à noite, para ativar o corpo de Cristo, entregando sua voz profética de novo, ativando sua voz profética. Por quê? Porque para nós, a gente tem Jesus. Para nós, eu sei, nós temos problemas. Tem pessoas aqui, você tem problemas da família, tem problemas de saúde, problemas do seu casamento, mas a gente tem Jesus. E através de Jesus nós vamos vencer, a gente vamos avançar, nós vamos transformar. Mas existem pessoas aqui nessa cidade, pode até ser sua família, até ser seus amigos, suas amigas, que não conhecem Jesus ainda, que não conhecem quem Deus é, e quem vai falar com eles? Você. Uma voz ativada profeticamente, você vai enviar para eles uma mensagem dos céus, você vai começando a colocar esperança neles, que existe um Deus que pode transformar, que pode salvar, que pode curar, que pode quebrar os ciclos da família dele, que pode transformar a vida deles, e vai vir de vocês. Eu quero convidar vocês para fechar seus olhos nesse momento.